Fala galera, Prof. Ju aqui mais uma vez para mais uma aula no nosso canal da Day School. E aí, você está preparado para a aula? Eu espero que sim, porque eu estou muito animada para a nossa aula de hoje. Vamos recapitular basicamente o que a gente viu na aula passada, agora de forma mais amarradinha, para que você memorize. Isso aí, essa parte da redação eu quero que você memorize. O restante não, a gente vê isso nas próximas aulas. Estão comigo? Bora! Passo 1, abordagem temática. Eu falei sobre isso na aula passada. O que eu preciso fazer? Abordagem temática. É o primeiro passo, é o pontapé inicial para uma redação. Repertório sociocultural. Legitimado. Mas, Prof. Ju, o que é repertório legitimado? É aquele que dialoga com o tema. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre violência contra crianças. Então, esse repertório precisa ser sobre violência contra crianças. Eu não posso, por exemplo, o que é apenado hoje na redação é trazer um artigo da Constituição Federal e dizer que todos merecem dignidade. Isso é um repertório de bolso. Porque se a gente parar para pensar, as crianças merecem dignidade, os adultos merecem dignidade, toda a população merece dignidade. Ah, mas Prof. Ju, eu não posso usar a Constituição? Eu assisti por aí que não é possível mais usar a Constituição. Falácia, mentira. Nem tudo que está rolando na internet, de fato, é verídico, tá? Eu posso sim usar a Constituição desde que dialogue com o tema. Se não dialogar, eu não vou usar. Se for alguma informação genérica, eu não vou usar. Beleza? Então, eu poderia usar aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente com toda certeza. Não é a Constituição, mas é uma lei. E a lei pode ser usada, beleza? Porque o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, o ECA, ele vai dialogar com a infância. Então, poderia ser utilizado. Preferi, como vocês viram na aula passada, trazer um caso midiático. Mas é válido usar lei sim, beleza? Então, abordagem. Fez a abordagem, esse meu parágrafo aqui, né, de introdução, ele fica mais ou menos entre 7 linhas, 6 linhas, 7 linhas. A gente não pode ultrapassar tanto. Por que a gente não pode ultrapassar tanto? Porque não vai sobrar espaço de linha para as outras partes da redação. Isso também é estratégia. Isso se chama estratégia argumentativa, planejamento textual, a nossa amada e querida C3 da redação. Beleza? Fiz lá, né, a minha apresentação, a minha contextualização. Só um detalhe, 7 linhas, toda a introdução, não é somente a contextualização, beleza? Geralmente contextualização, 2 linhas, 1,5. Ah, Juliana, minha letra é muito grande. Terá de diminuir, beleza? Não é tão difícil assim, tem que treinar. O treino leva à perfeição com toda a certeza do mundo, beleza? Vamos lá. Tese, passo 2. Crítica principal. Ela vai definir o seu posicionamento crítico frente à problemática. Lembrando, a correção do Enem é correção em massa. Né? Um corretor ele precisa corrigir trocentas redações. Quando eu faço uma boa introdução com uma tese clara e crítica, eu já ganho pontos aí, né? Não ganho, né? Eu não perco pontos, porque todo mundo começa com 1000 pontos na redação do Enem. A gente vai sendo apenado, mas uma boa introdução já diz muita coisa para o corretor, beleza? Fiz lá a minha crítica. E aí, eu preciso fazer antecipação argumentativa, que basicamente é uma espécie de spoiler, né? O que vai ser falado, explanado nas linhas seguintes? Eu faço na minha antecipação, sempre iniciando com conectivo de conclusão, porque, como eu disse na última aula, a gente começa uma introdução como se fosse um texto completo, né? Eu preciso de início, eu preciso de meio e eu preciso de finalização. Então, a proposta de intervenção é uma breve conclusão do seu texto, beleza? Beleza. Aí a gente vem para uma parte importantíssima do desenvolvimento. Eu não começo o desenvolvimento sem tópico frasal. Sem tópico frasal, não há desenvolvimento. Vou perder ponto, Ju? Com toda certeza. Em qual competência? C3. Então, o tópico frasal, ele sintetiza a ideia central do seu parágrafo, né? Você precisa ali, de maneira breve, com verbos ou palavras, substantivos e adjetivos com juízo de valores, sempre verbos no presente, nada de pretérito, hein? Por favor, beleza? Fiz meu tópico frasal, agora eu preciso fazer a fundamentação, que é o quê? O meu repertório. Prof. Ju, tem repertório na introdução, no desenvolvimento? Sim, tem repertório em todo o corpo textual.
isso é para o Enem, beleza? Eu tô falando de Enem, não confundam. Não estou falando de outros vestibulares. No Enem, eu preciso de fundamentação na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Combinados? Beleza. Fiz lá a minha fundamentação. E aí, essa fundamentação, assim como o repertório sociocultural trazido lá na introdução, precisa ser pertinente. Ou seja, precisa dialogar com o tema, não com o argumento. Isso é muito importante, preste bastante atenção. Até 2024, a banca aceitava repertório que dialogava com o argumento. Não é mais possível fazer isso. O nosso repertório precisa dialogar com o tema e com o argumento, beleza? Depois vem o nosso aprofundamento argumentativo, né? O momento da redação em que você precisa trazer todo o seu teor de criticidade, né? Momento de realizar a crítica, desenvolver o raciocínio. E como eu faço isso? Sempre conectando a realidade brasileira. A gente fala de Enem, a gente fala de Brasil, então a gente precisa trazer para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Lembrando, terceira pessoa sempre, tá? Por mais que seja um texto, né? Um texto argumentativo é um texto em que há a opinião do autor do texto, mas a gente precisa de distanciamento, ver lá a nossa face. Por isso, o uso da terceira pessoa. Beleza? Vamos lá. Logo depois, reflexão crítica, né? Você tem que terminar o seu desenvolvimento com uma criticidade lá no alto. Você precisa mostrar para a banca que você reflete criticamente sobre aquele argumento, sobre aquele tema. Eu vou fazer isso no D1 e no D2. A mesma estrutura, sem nenhuma diferença. E, por fim, eu preciso fazer a minha proposta de intervenção. Algo, né, que é próprio, prototípico, eu amo essa palavra, próprio da redação do Enem. Eu preciso solucionar. O Enem apresenta um tema que é um problema, mesmo que o tema seja positivo. É um problema. Você precisa apresentar as causas desse problema. Beleza, apresentou as causas, quem são os culpados, você precisa agora propor uma solução para que esse problema seja sanado, resolvido. E aí a gente volta para a nossa última aula em que eu disse a respeito dos seguintes elementos. A gente, quem vai resolver o problema? Ação, o que será feito para resolver esse problema? Detalhamento, né? Trazer uma explicação maior sobre um desses elementos. Geralmente eu oriento para aqueles que não têm tanta prática assim com redação, detalhar logo a gente, porque acaba sendo mais fácil por meio de um aposto explicativo. Depois eu preciso do meio, né? Por meio, né, de quais mecanismos esse problema vai ser solucionado. E por fim a finalidade. Seguindo esses caminhos, sucesso 200 na nossa C5, beleza? Vamos lá, tô acabando. Fiquem aí. E final feliz. Tudo termina com e foram felizes para sempre, na verdade, não é assim nos filmes? Aqui também, na redação também. Ah, Juliana, mas isso é muito utópico, mas a gente tem que acreditar, beleza? A banca espera isso da gente. Então, a frase de encerramento, ela precisa ser de efeito. E o fechamento circular, né? Fechamento circular, técnica que apresentei na aula passada, você precisa retomar o seu repertório de início. Caso você não faça isso, problemas no seu projeto de texto. Beleza? Ó, deixo aqui com vocês um mapinha importante. Podem printar a tela, tá? Podem printar a tela. Isso daqui tem que ser um código de conduta seguido por vocês ao longo de suas redações, tá? Passos da introdução, passos do desenvolvimento e passos da conclusão. Quer aprender mais sobre redação? Não perca a próxima aula. Beijos, fico por aqui. Tchau, tchau!